Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos ter o quarto episódio de Makeup Sessions. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui a mais se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, quem está fora do contexto, estou a tentar tirar as dúvidas mais básicas e mais simples de maquilhagem, tentar passar um bocadinho do conhecimento que eu fui tendo ao longo dos anos. Eu não sou maquilhadora profissional, portanto, o que eu estou a dizer são coisas que funcionam comigo, são coisas que eu sei que pode funcionar com pessoas desse lado, mas se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês acharem que eu não respondi bem à vossa pergunta ou que têm mais dúvidas que eu não cheguei a responder, façam-no aqui nos comentários e quem tiver conhecimento para conseguir responder, por favor, respondam aqui nos comentários. Vamos nos tentar ajudar uns aos outros, corrijam-me se eu estiver errada também, lá está, isto uma pessoa vai errando, vai aprendendo, portanto eu não estou a dizer que sou autoridade em maquilhagem, mas eu recebo sempre tantas perguntas sobre as coisas mais simples que eu achei que podia ser interessante trazer esta semana para vocês, para então esclarecermos aqui, fazemos uma sessão de esclarecimento de dúvidas em relação à maquilhagem. Se vocês já tiverem a ver este vídeo depois de eu ter lançado os vídeos todos, têm no cartão final uma playlist para conseguirem ver todos os episódios se ainda não tiverem visto. Portanto, o episódio de hoje nós vamos estar a falar de eyeliner e de máscara de pestanas, que também tem aqui algumas perguntas, principalmente em relação ao eyeliner, que é um bocado uma dúvida geral da humanidade. Praticamente, não, é um bocado exagerado. Mas muita gente tem dúvidas em relação a este tópico. Portanto, vamos lá ver aqui que dúvidas é que vocês têm. Temos aqui a Sara, por exemplo, diz eyeliner, o limite de qualquer principiante e tipo médio e avançado às vezes. Nem toda a gente consegue fazer eyeliner, é complicado. Dicas para começar a fazer bem o eyeliner. Eyeliner não consigo mesmo. Há sempre muitas perguntas. Como fazer o eyeliner fininho, como fazer em gatinho, tipo um eyeliner puxado, como fazer eyeliner em hooded eyes, que é indicado porque eu tenho hooded eyes, portanto é o eyeliner que eu faço basicamente. E pronto, foram estas as perguntas que eu encontrei relativamente ao eyeliner. Portanto, para isso mesmo eu vou-vos aproximar da minha cara para vos mostrar então como é que eu faço o meu eyeliner. Já vos cheguei perto de mim, eu acho que vou mesmo buscar para isto este espelho para vos conseguir explicar enquanto estou a fazer, porque senão vai ser uma grande confusão, porque eu vou ter mesmo de me chegar aqui para conseguir fazer o eyeliner. É daquelas coisas que eu não consigo fazer assim como se nada fosse. Então, o eyeliner. Temos vários tipos de eyeliner. Temos eyeliner em gel, temos eyeliner em caneta, temos em lápis também. Há muitos tipos de eyeliner. Para mim, pessoalmente, o que eu acho que é mais fácil de utilizar vai ser o eyeliner em caneta. Agora, há muitos eyeliners em caneta e muitas das dúvidas que tenho estado a receber em relação a esta semana é mesmo, às vezes eu leio a pergunta e eu percebo que está mais relacionado com o produto escolhido do que com a técnica que a pessoa usa. Às vezes vocês podem estar a utilizar uma base mais indicada para pele oleosa quando têm a pele mais seca, por exemplo, ou vice-versa. Podem estar a usar uma paleta de sombras que a qualidade não é assim tão boa e acham que são vocês que estão a errar. Há muitas coisas que às vezes são mais específicas para os produtos, por isso é que eu gosto de fazer reviews e tentar explicar ao máximo o que é que eu acho sobre o produto e porque é que eu acho que ele é bom ou mau, porque eu acho mesmo que muitas vezes nós estamos a fazer as coisas mal feitas e a culpa não é nossa, é simplesmente porque estamos a usar o produto errado. Portanto, eu acho que o produto aqui é muito importante. Então, em termos de eyeliner, o que é que eu valorizo num eyeliner em caneta? Eu valorizo que ele seja pigmentado, convém que ele seja pigmentado. Eu valorizo que a caneta me dê controlo, ou seja, eu quando vá desenhar o próprio do eyeliner, a caneta vá seguir a linha que eu quero que ela siga. Por exemplo, eu tenho aqui esta que é a que eu mais uso ultimamente, que esta aqui vai ser a Flash Cat Eye by Superliner da L'Oréal. É extremamente acessível, portanto vocês não têm de estar a pagar uma nota preta por ele. Eu gosto muito deste por dois motivos. Primeiro, este aqui, quer dizer, já não tem porque eu não uso, mas ele tinha aqui um triângulo que serve um bocado de stencil para um eyeliner. Pessoalmente eu não adoro porque eu não sinto que me vai facilitar a vida, mas para muita gente pode facilitar e ajudar a fazer aquele triângulo inicial. Portanto, eu tenho aqui uma ponta bastante fininha e ele dá-me bastante controle, porque ele vai ser pigmentado, como podem ver. A linha sai completa, ou seja, não fica com falhas, não falha a tinta a meio e não está a sangrar para nenhum sítio. Vou mostrar aqui mais de perto. Há eyeliners que vão sangrar, digamos assim, ou seja, quando vocês pintam vão notar que a tinta vai começar tipo a esbater para fora. Isso também não é muito bonito, parece que é tudo muito messy, parece que não está bem feito basicamente. E eu gosto que este eyeliner me dê controle, porque se eu quiser fazer um bocadinho mais fininho, faço mais fininho.
quiser fazer mais grosso, faz mais grosso, percebem? Por isso é que eu gosto deste eyeliner, porque ele me dá controlo sobre o que eu quero fazer. Portanto, passando para a técnica em si, deixem-me só fechar isto, porque senão a ponta seca e nós não queremos que a ponta seque. Então, para os meus olhos, eles são hooded eyes. Portanto, o formato que eu vou fazer com o meu eyeliner é um bocadinho diferente. Ou seja, vamos lá pensar aqui por partes. Eu vou falar mais sobre como é que eu faço o meu próprio eyeliner, mas eu espero também conseguir ajudar-vos desse lado. Há muita gente aqui no YouTube que podem procurar tutoriais de eyeliner para olhos que sejam mais simples de fazer ou mais indicados para o vosso tipo de olhos. Os meus olhos são mais amendoados. Eu gosto que eles fiquem com um ar assim mais arrastado. Portanto, eu gosto de ir com a ponta um bocadinho mais para fora e, para além disso, são hooded eyes, ou seja, a pálpebra é descaída. Portanto, o meu eyeliner é muito específico. Como é que eu faço e como é que eu vejo que às vezes há erros que se podem cometer? Então, primeiro, muita gente faz o eyeliner com o olho fechado. Isto, obviamente, é uma prática normal, não é? Quando uma pessoa se está a maquilhar, fecha o olho. Aqui o problema é que, quando vocês fecham o olho e acham que estão a fazer uma linha muito bonitinha, muito perfeitinha, depois abrem o olho e o olho de repente deforma o eyeliner. Porquê? Porque a pele desta forma vai estar de uma maneira e quando vocês abrem o olho, a pele vai fazer outra coisa. Portanto, aqui uma coisa boa para começarem a perceber como fazer o vosso eyeliner é tentar fazer com o olho aberto. Eu sei que é difícil, nem toda a gente consegue fazer, mas é uma forma que vocês conseguem ver exatamente onde é que vai ficar o eyeliner no sítio final. Eu já sei mais ou menos como é que a coisa funciona, portanto, mesmo que eu faça com o olho fechado, eu tenho a noção de onde é que posso pôr o eyeliner, mas eu mostro exatamente como é que eu faço isto, então vou tentar ao máximo explicar-vos enquanto vos mostro. Eu vou ter de me baixar aqui um bocadinho a cabeça, mas eu acho que assim vos consigo mostrar. Então, eu faço por partes o meu eyeliner. Eu começo pela ponta, porque eu quero que eles fiquem iguais. E lembra-se, o eyeliner são irmãos, não são irmãos gêmeos, às vezes podem ser primos afastados. Mas, outra coisa que eu digo, se vocês fizerem um mau eyeliner, uma boa máscara de pestanas ajuda sempre no final. Então, o que eu faço é, primeiro, faço o risco de um lado e depois do outro. Ultimamente não tenho feito tanto isto porque sinto que tenho mais controle sobre o desenho, mas uma boa forma de fazer com que eles fiquem iguais é fazer isso. Portanto, fazer uma linha aqui e depois outra linha aqui que siga a mesma direção. Normalmente é uma boa prática vocês olharem mais ou menos para a ponta, ou seja, onde esta curva acaba, e virá-la mais ou menos assim para cima. Percebem? Para subir o olho. Podem fazer um bocadinho mais assim a direita se quiserem. Agora, mesmo assim, ou seja, horizontal, não aconselho porque acaba por puxar o olho um bocado para baixo, se for mesmo tipo assim, porque a vossa cara não está formatada dessa forma. Tentem sempre dar uma ligeira subida à coisa para fazer com que o olho fique um bocadinho mais empinado. Eu não sei muito bem explicar estas coisas, mas eu espero estar a fazer sentido. Então, começo sempre pela linha de fora, portanto faço aqui a linha de fora, deste lado e deste lado, e depois vou mais ou menos a meio e começo a linha mais fininha junto às pestanas, e vou fazendo assim o formato até aqui e depois tento ligar à ponta que já está desenhada. Só depois é que vou aqui à parte de dentro, é opcional, obviamente vocês não têm de fazer um eyeliner até cá dentro, eu é que gosto de ver como fica o desenho. Portanto, depois ligo esta parte aqui e depois tento fazer tipo uma linha final para conseguir fazer um desenho bonito. Aqui está uma questão. É sempre difícil fazer um eyeliner perfeito, não interessa ao grau de dificuldade. Eu ainda hoje em dia tenho dificuldades em fazer o eyeliner, não sou de todo expert em eyeliner. Há quem ache que o eyeliner em gel dá muito mais jeito para principiantes, há quem ache que é muito mais fácil fazer com lápis, eu acho que é mais fácil fazer com uma caneta, é uma preferência pessoal. Portanto, começando agora com o próprio do eyeliner, eu agora estou para aqui a falar, era lindo que o meu eyeliner ficasse péssimo. Que muitas vezes fica, lá está, nem sempre fica bonito. Nem sempre consigo fazer com que ele fique maravilhoso, mas hoje vou tentar para não passar má figura. Vamos ver, vamos lá começar com isto. Eu não vou falar enquanto estiver a fazer o eyeliner, porque senão isto vai ficar péssimo, mas eu espero que vocês consigam seguir pelo menos o que eu estou a fazer. E outra coisa, que entretanto eu aprecio que dava imenso jeito, é o posicionamento da caneta. Façam assim, como se estivessem a escrever, e depois aqui o mindinho apoiem na cara. E assim conseguem fazer um eyeliner só com uma mão. Há sempre muitas pessoas que fazem isto, que esticam a pele para fazer. O problema de fazer isto é que vocês estão, lá está, a deformar a vossa pele, como eu já falei no vídeo do bronzer, acho eu. Estão a deformar a pele para fazer uma coisa, depois quando largam, o risco vai ficar diferente. Não vai ficar como vocês fizeram, vai ficar tipo mais acatitado. Portanto, tentem não deformar a pele ou não puxar a pele para fazer isto. Se conseguirem, é uma questão de prática, mas se conseguirem, conseguem ter a mão muito mais estável se puserem aqui o mindinho e forem fazer assim. Portanto, vamos lá.
para que agarrar neste espelho, acho que ele não vai dar jeito nenhum, portanto vamos com o outro. Não estão iguais, mas olhem, é a vida. E outra coisa, mais uma possibilidade de truque. Podem sempre fazer isto com a cara completamente desmaquilhada. Começar primeiro nos olhos e só depois fazer a pele. Porque assim, se enganarem, podem ir lá sempre com uma toalha desmaquilhante e apagar o vosso erro. Isso também é uma opção. Ok, temos aqui um. Até correu bastante bem, agora vamos lá ver o outro. Não sei se vai funcionar tão bem. Uma coisa que vocês podem ter reparado é que eu faço olhar para baixo porque me dá mais controlo, faço assim e depois abro o olho para ter a certeza de que o desenho está como eu quero. Portanto, é um truque. Ok, temos aqui os eyeliners feitos. Okay. Se estão perfeitos, não estão, mas olha, isso nunca vai acontecer. Eu acho que a partir do momento em que uma pessoa aceita o facto que o eyeliner nunca vai ficar perfeito, é um dia muito feliz, porque assim não tem pressão. Pronto, é tão simples quanto isso. Podem, obviamente, tentar melhorar a vossa técnica, mas há sempre dias sims, dias nãos, há um olho sim, um olho não. Não se preocupem demasiado com isso, porque tentar igualar um eyeliner ao outro e de forma a que eles fiquem perfeitos, vocês perdem um dia nisso e depois ficam um panda, porque começam a aumentar de um lado, aumentam do outro, aumentam do outro. Não façam isso. Então, eu fiz um bocado tipo, fui pintando e fui preenchendo. Há um truque que muita gente também usa, que é fazer pontinhos em vários pontos do olho e depois unir esses pontos. Ajuda bastante com o desenho. Eu não acho que stencils de eyeliner ajudem imenso, pelo menos a mim não me ajudaram imenso quando eu estava a tentar aprender, portanto é como vocês preferirem. Passando agora para outra coisa. Então, ninguém perguntou sobre lápis de olhos, mas eu respondo à mesma porque eu acho que vai fazer sentido nesta maquilhagem. Eu vou, por exemplo, utilizar este que é o Blacker, o Fine Liner Ultra Skinny da Marc Jacobs. Vocês encontram outros em supermercado, por exemplo, L'Oreal tem um muito bom que também é fantástico para este tipo de coisas, que vai criar um efeito um bocadinho diferente na maquilhagem. Então, um lápis preto vai-vos fechar os olhos, um lápis branco vai-vos aumentar os olhos. Ou seja, se eu colocar um lápis preto na linha d'água, ele vai fechar um bocado os olhos. Eu gosto desse look porque meus olhos são amendoados, portanto eu gosto de os arrastar, gosto de exagerar esse look. Há olhos nos quais isso fica bem, há outros olhos que não fica assim tão bem. Portanto tenham isso em atenção, nem tudo funciona para toda a gente. Todos nós temos olhos diferentes, peles diferentes, etc. Se, por outro lado, eu quiser aumentar os meus olhos, eu utilizo um lápis branco na linha d'água. Isso vai dar a ilusão de que o olho é maior. Podem usar um lápis branco ou um lápis cor de pele também, faz exatamente o mesmo efeito. Um cor de pele até dá um efeito um bocadinho mais natural. Portanto, para quem não sabe o que é a linha d'água, eu vou mesmo tipo ao mais básico do mais básico. Para quem não sabe o que é a linha d'água é esta linha aqui, está neste lado. Eu cheguei a ver quando eu era mais nova uma amiga minha que pintava dentro do olho. Eu fiquei completamente chocada quando vi isso. Assim, mas a linha d'água não é aí, oh meu Deus. Porque eu quando era mais nova, a única coisa que eu fazia era pôr o lápis preto na linha d'água. Eu adorava. Então, como é que se põe lápis preto na linha d'água? Aqui há sempre uma questão. Usem um lápis que seja resistente, o mais resistente possível à água ou mesmo à transferência. Porque a partir do momento em que vocês metem esse lápis, vocês piscam os olhos, esse lápis vai passar para a pestana de cima e com o passar do tempo ele pode começar a borrar aqui nas pestanas de baixo. Tenham isso em atenção. Há pessoas a quem isso acontece e que não percebem porque é que isso acontece. Às vezes é mesmo o lápis que vocês estão a usar não está a fazer o seu trabalho e está a borrar para baixo. Portanto, utilizem um lápis que seja resistente à transferência. Também podem selar com pó preto, com uma sombra preta, para fazer um bocado com que o lápis não transfira. Eu não adoro porque faz-me confusão meter pó na linha d'água, só por causa disso. Portanto, como é que se mete
lápis na linha d'água. A maneira que eu faço, que eu acho que é mais fácil para mim, é ter as duas mãos livres, portanto eu para isso uso realmente um espelho que não seja este. Eu vou com este dedo, só que eu não faço muita pressão, porque eu não quero tirar a maquilhagem, portanto eu faço isto e empurro só assim ligeiramente para baixo. Vou lá com o lápis e com movimentos, para trás e para a frente, faço. Como conseguem ver, este olho está mais arrastado do que este. Eu gosto muito deste look, mas isto depende de pessoa para pessoa. Qualquer olho é diferente do outro, portanto não podem esperar o mesmo resultado em diferentes olhos. Eu gosto de ver este meu tipo de olho. Há muitos olhos que ficam muito bonitos com este tipo de lápis, mas se não gostam de ver os vossos, experimentem usar um cor de pele, porque é mesmo muito bonito também o efeito. Eu é que gosto mais deste, porque eu gosto de fazer assim. Portanto, deste lado, fazer igual. E o que é que eu procuro num lápis deste género? É que ele seja uma consistência mais de gel, ou seja, que seja suave, mas que seja pigmentado, ou seja, que eu não tenha de passar vezes e vezes e vezes sem conta, até que me apareça preto na linha d'água. Este é muito pigmentado, por isso é que eu gosto tanto dele e que recomendo. Realmente, ele é mais caro, mas eu acabo por recomendar. Portanto, temos a parte da delineação do olho feita, vamos então passar para as pestanas. As pestanas, que também é um inimigo natural meu. Não se preocupem, vocês não estão sozinhas, nem sozinhos na vossa luta. Eu também não adoro as minhas pestanas. Então, primeiro vamos falar desta máquina de tortura que muita gente tem medo. O Curvex. O Curvex não tem problema nenhum. Não vos vai arrancar pestanas, não vos vai arrancar o olho. Eu sei que parece, porque parece uma ferramenta de tortura medieval, mas não vai fazer nada disso, eu prometo. A única questão aqui é que às vezes as pessoas podem estar a usar de uma forma mal feita e então magoam-se, é normal. Como é que vocês usam o Curvex e para que é que ele serve? Ele serve para encurvar as vossas pestanas, temporariamente. Isto não dura, o efeito não dura. Encurva as vossas pestanas e vocês aí metem máscara de pestanas. Portanto, vamos fazer isso agora. Vocês metem perto do olho, mas não demasiado, ou seja, vocês não querem estar a apanhar a pálpebra também. Tentam apanhar a raiz e curvam. Vão abrindo e fechando a fazer isto. Para quem tem as pestanas curtas e para baixo, como eu, isto é muito bom. Outra coisa que eu tento fazer é não juntar as pestanas de baixo com as de cima quando estou a fazer isto, porque senão estão a curvá-las para cima. Pronto, estão a ver? Não morri, não fica sem pestana, não fica sem olho, nem nada. Só pausa para a água que eu estou a falar há horas. Gosto da minha garrafinha, do YouTube. É que para vocês isto é uma semana, para mim isto está a ser uma manhã inteira. Passando para a máscara de pestanas. Temos muitas opções, muitos efeitos diferentes. Normalmente o que nós mais ouvimos falar é de volume, comprimento e curvatura. Normalmente estes são as três características que mais se fala quando se fala de máscara de pestanas. E depois temos aquelas que não são à prova d'água e as que são à prova d'água. Pessoalmente, eu prefiro máscaras que não sejam à prova d'água. Porquê? Eu tenho muita tendência de borrar as minhas pálpebras. Muita gente também aqui perguntou sobre isto. Eu também passo por isso. Eu sei qual é que é a melhor forma de evitar isso, mas mesmo assim acontece. Eu sei. It's annoying. Mas eu depois ensino-vos um truque para tirar isso tudo. Portanto, eu que acabo por borrar muito as minhas pálpebras, sinto que depois de secar a máscara, quando eu tento ir lá com um cotonete para tirar, aquilo não sai de todo. Eu não adoro isso. E depois para desmaquilhar é um pesadelo. Portanto, por isso é que eu não gosto de máscaras de pestanas à prova d'água. Mas a verdade é que elas são muito boas para agarrar um caracol, ou seja, para que elas fiquem encurvadas durante mais tempo. Portanto, vocês estão a abdicar de uma coisa para ter outra, já para não falar que são à prova d'água. Portanto, são para casamentos, para ir à praia, se vocês querem ir à praia de máscara de pestanas, sei lá convosco, mas para esse tipo de coisas, elas realmente são muito boas. Eu não gosto pessoalmente, portanto, isso é mesmo à vontade do freguês. E outra coisa, antes de continuar, isto é um bocado tipo um pequeno trivia. Muita gente chama isto de rímel. Isto não é um rímel, isto é uma máscara de pestanas. Rímel é uma marca de maquilhagem que também tem máscara de pestanas. É o mesmo princípio de chamar Babyliss a um encaracolador. Babyliss é uma marca de ferramentas de cabelo. O encaracolador é o nome da ferramenta. Como o Tupperware. Tupperware é uma marca de caixas de plástico. É esse tipo de coisas. Portanto, muita gente que me pergunta porque é que eu digo máscara de pestanas em vez de dizer rímel, é essa a questão. Eu, entretanto, aprendi isto porque trabalhei com um monte de marcas que, obviamente, não queria que eu chamasse a máscara de pestanas dele
deles rimam, não é? Porque é concorrência. Quais é que são aquelas que eu uso e que eu mais gosto? Nós temos aqui no canal vários vídeos que eu já fiz sobre top de máscara de pestanas, top de bases, top de tudo. Portanto, se vocês quiserem saber o que eu recomendo em termos de produtos específicos, podem procurar. Temos aqui imensos no canal, só não digo mesmo porque depois não saímos mais daqui, não é? Então, estas são as duas que eu tenho estado a utilizar mais recentemente e tenho estado a gostar mesmo muito. Esta chama-se Damn Girl, é da Too Faced e é mesmo para volume e curvatura e comprimento. É um bocadinho aquelas máscaras que é no geral. E depois tenho esta que é a Major Pleasure Mascara da Nabla. Eu utilizo esta para me ajudar com os efeitos desta, já explico porquê, e também para as pestanas de baixo, porque esta aqui eu sinto que ela é muito boa para comprimento e separação. Agora, volume e curvatura, acho que nem tanto. Primeiro, aquele clássico problema, eu borro as minhas pálpebras. Eu também borro. Eu também sou assim, não estão sozinhas neste mundo, não se preocupem. Como é que podemos tentar evitar isso? Então, a coisa mais simples que podem fazer, vamos lá tirar aqui a escova, é fazer assim, ou seja, põem o espelho mesmo por baixo de vocês e vão lá desta forma, porque normalmente nós borramos porque estamos a fazer isto e depois a passar com o pincel com alguma força nas raízes, acabamos por borrar a pálpebra em si. Eu acabo sempre por fazer isso, portanto, quando isso acontecer, que vai acontecer hoje de certeza, eu já vos mostro então como é que eu acabo por limpar isso mesmo. E em relação à aplicação, eu ponho muitas camadas porque eu tenho umas pestanas péssimas. Vocês não têm de fazer o mesmo que eu. Se só com uma camada as vossas pestanas estão impecáveis, então fiquem-se por aí, boa para vocês, eu tenho inveja. Mas eu não posso, porque senão as minhas pestanas não aparecem, por simplesmente. Por isso, vamos lá então aplicar a máscara. A forma mais simples que eu vos consigo dizer de como fazer o movimento em si é fazer isto aos zigzags enquanto vão para cima. Portanto, fazendo isto. Enquanto estão a fechar o olho para empurrar a pestana para cima. Parece contraproducente, mas vocês ao fazer vão perceber. E muita gente, eu própria sofria disto, eu não percebia de todo qual é que era a cena da máscara de pestanas, porque eu passava uma vez e já estava, e depois é que percebi que tem a ver com a camada em si, quantas vezes é que nós passamos, quantas camadas é que aplicamos. Portanto, se vocês estiverem a aplicar a máscara de pestanas e pensam, isto não faz diferença nenhuma, talvez das duas uma, ou a máscara não é boa, também pode ser essa a opção, ou então é porque não estão a trabalhar o suficiente o produto em si nas vossas pestanas. Agora, uma coisa que eu faço sempre entre camadas, agarro o meu leque e seco um bocado a máscara de pestanas, porque eu gosto que elas fiquem um bocadinho mais secas entre camadas. Agora, há máscaras que não são muito boas para construir, portanto que não fazem muito bem camada sobre camada. Tenham aí atenção em ver se as vossas máscaras podem ter algum problema em relação a isso. Esta aqui não tem, constrói-se super facilmente, portanto eu vou simplesmente fazendo camada a camada. Ok, agora que eu já apliquei um exagero de camadas, ainda vou meter uma quarta, oh meu Deus, mas esta quarta não é para volume nem nada disso, é então com a da Nabla, se quer só um bocadinho, é com esta Major Pleasure, que eu utilizo para separar melhor as pestanas e para ir às pestanas interiores, porque esta escova eu não adoro para as pestanas interiores. Acho que é muito gorda, portanto vai-me sujar toda. Esta aqui tem uma escova bem mais fininha e a fórmula é diferente. Estão a ver a diferença? E, entretanto, tenho de ir aqui às pessoas de baixo, já me esquecendo. Pronto, estão aplicadas. E agora deixem-me só ver. Está. Até não ficou assim tão mal, tenho só um ligeiro borrado aqui. Portanto, para lidar com o borrado, aliás, eu devo ter mais só como fiz eyeliner,
ninguém nota se está borrado ou não. Que para mim, eyeliner e máscara de pestanas são os grandes aliados, porque um apaga os erros do outro. É muito bom. Portanto, deixamos secar. Se vocês não tiverem leque, abanem-se com qualquer coisa, ou então andem pela casa e vão ver qualquer coisa, porque isto convém fazer mesmo quando a máscara de pestanas está 100% seca. E para isto vocês podem usar um cotonete, podem usar, por exemplo, uma destas escovinhas para pentear as pestanas, as sobrancelhas, aliás. E vou com um cotonete, este aqui já está usado, mas não faz mal, porque é mesmo só um bocadinho. Vou aqui, faço só um bocadinho e pronto, já está, desapareceu, já. Não vou fazer mais nada. Pronto. Mais uma coisa que eu costumo fazer só para dar assim um boostzinho às pestanas, costuma ser quando eu estou a fazer isto do cotonete e depois vou lá e faço isto. Eu não gosto de usar o Curvex porque ele agarra-se, porque a máscara de pestanas ainda está a secar. Portanto, eu não gosto de fazer isto porque ele parece que cola, mas parece que puxa a máscara de pestanas para cima. E se vocês forem como eu e ao longo do dia começarem a notar que elas estão a ir descaindo ligeiramente, acontece também, eu vou lá com os dedos. Faço assim tipo isto, pressiono um bocadinho e depois elas voltam ao sítio. É que vocês só veem a nossa maquilhagem imediatamente a seguir a pôr, mas não veem ao longo do dia. Ao longo do dia coisas acontecem. E pronto, assim terminamos este capítulo, este episódio dos olhos e do formato, da formatação da coisa, dos delineados e da máscara de pestanas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, amanhã vamos ter então o episódio final, tudo sobre os lábios. Se ainda não viram os episódios anteriores, aqui no final vamos ter então a playlist lá colocada para vocês verem tudo. Digam tudo aqui nos comentários as vossas opiniões, se vocês têm informações para acrescentar, se têm dúvidas para pôr para serem então respondidas. Não se sintam envergonhados, não há dúvidas parvas aqui. Ponham tudo aqui em baixo e nós vamos todos tentar responder. Antes de irmos embora então, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo.